A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Estamos aqui em mais uma EBD comentada online. Agora sim, já com o equipamento que o Senhor nos permitiu adquirir por meio da colaboração e da generosidade dos irmãos, no qual o Senhor tocou no coração. Então vamos começar esta aula com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de estar aqui para gravar mais essa aula da EBD. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa, Senhor, falar aquilo de acordo com o que está escrito, não com o que eu acho, porque o que eu acho, Senhor, não tem nenhuma validade, mas sim o que o Senhor diz na Tua palavra. Que o Senhor ilumine a mente de cada um que vai estar também, Senhor, assistindo esta aula, e que tudo seja feito para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Hoje nós estamos aí na lição de número 9, que diz: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é o quê? Inescrutável. Ela vai além do nosso entendimento. Então nessa lição nós vamos estar falando aí sobre sabedoria. E sabedoria é algo muito importante, mas nós estamos falando de sabedoria divina. Então vamos passar aí para o nosso textuário. Mas antes disso, eu quero pedir a você que não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também curtir a nossa página no Facebook. Mas acima de tudo, eu peço que você possa compartilhar vídeos como esse para que outras pessoas sejam alcançadas e possam aprender sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso texto áureo hoje aí: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28, 28. Nós temos também a verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então, durante essa aula nós vamos diferenciar o que é sabedoria e o que é acúmulo de conhecimento. Leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 28, é o capítulo todo, tá? Objetivos específicos desta lição: expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes, e revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Considerações iniciais. Quem acompanha minhas aulas sabe que todas as vezes que o texto aparecer em vermelho é um comentário à parte do que está na lição ou é um texto bíblico que está sendo descrito nesse caso. Quem é sábio segundo as Escrituras? É uma pergunta. É o que fala diversos idiomas? O que lê mais de 60 livros ao ano ou por ano? O que conhece muito de filosofia? O que conhece muito de teologia? O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Quem é sábio segundo as Escrituras? Aqui não há nenhuma reprovação às atividades contidas nas perguntas acima. Não existe nenhum problema em uma pessoa ter capacidade intelectual. Isso não é pecado. Mas o que queremos mostrar é que a verdadeira sabedoria, da qual fala a palavra de Deus, tem como fundamento o temor do Senhor. Por isso, não podemos confundir conhecimento intelectual com sabedoria. Em um resumo bem simples, nós podemos ter conhecimento intelectual, um acúmulo de conhecimento, mas isso não quer dizer que nós somos sábios, porque a sabedoria que nós estamos tratando aqui é a sabedoria divina, não é sabedoria humana, sabedoria divina. E a sabedoria divina começa com o quê? O temor do Senhor. Eu conheço a Deus, eu passo a temer a Ele por quem Ele é, e uma vez que eu o temo por quem Ele é, eu vou começar a obedecer a sua vontade. E ao obedecer a sua vontade, eu estou praticando aquilo que eu aprendi. E ao praticar aquilo que eu aprendi, eu passo a ser uma pessoa que tem sabedoria. Agora,
essa sabedoria, ela pode ser aumentada, né? De acordo com o que Deus vai trabalhando na minha vida e Ele vai me ajudando a colocar em prática, através da ação do Espírito Santo na minha vida, aquilo que é a vontade dEle. Isso sim é sabedoria. O que é sabedoria divina? O que é temor do Senhor? Vamos explicar isso antes de entrar propriamente dito no texto da lição da revista, para que nós tenhamos uma definição específica do que é sabedoria e do que é temor do Senhor. Entre as várias definições de sabedoria, nós precisamos entender o seguinte, preste atenção. Então nós podemos afirmar que sabedoria é entender, preste atenção nisso, como o mundo funciona a partir da ótica de Deus. O que é sabedoria? É entender como o mundo funciona a partir da ótica de Deus. Quem criou o mundo? Foi Deus. Quem sabe como o mundo funciona? É Deus. Então, sabedoria é saber como o mundo, é entender como o mundo funciona sob a ótica de Deus, né? A partir da ótica de Deus. Então, quando eu conheço a Deus através da sua palavra, eu vou entender quem Ele é. Uma vez que eu entenda quem Ele é, eu o amo, eu tenho gratidão por tudo que Ele fez, e agora eu passo a temê-lo. E através disso vem o quê? A obediência. E a obediência traz consigo o temor do Senhor. Então nós temos o temor do Senhor vindo, e aí vai gerar a obediência. O temor do Senhor vai gerar a obediência. Então, eu não obedeço a Deus porque tenho medo. Eu não obedeço a Deus porque eu quero trocar alguma coisa com Ele. Eu obedeço a Deus porque eu descobri, através da palavra, quem Deus é. E uma vez que eu descubro quem Deus é, eu passo a obedecê-lo. Eu o amo, eu tenho gratidão, eu o obedeço. E uma vez que eu estou obedecendo, eu estou caminhando dentro do temor do Senhor. E aí, isso é o princípio da sabedoria. Deste modo, sabedoria é aplicar essa verdade revelada, que é a Bíblia, que chamamos de conhecimento das coisas de Deus, às circunstâncias dessa vida. Então, uma pessoa jamais vai ser sábia, divinamente falando, se ela não aplicar o que ela conhece sobre Deus, que está na palavra dele, a esta vida, no dia a dia, no cotidiano, nas circunstâncias da vida. É por isso que uma pessoa com conhecimento intelectual, ela não pode ser considerada uma pessoa sábia de acordo com as escrituras. Lembra que explicamos o que é teologia e classificamos o nível de teologia que existe logo no início da lição 5? Existe a teologia popular, que se baseia em achismos humanos e não nas escrituras. Pessoas que têm entendimento de como o mundo funciona baseado em achismos não têm sabedoria divina, infelizmente. Não alcançaram ainda. Podem alcançar se mudar essa forma de ver, porque não temem ao Senhor. Outra coisa, elas têm medo do Senhor, elas tentam barganhar com o Senhor, mas temor de Deus elas não têm. Outra coisa que não podemos afirmar é que alguém é sábio simplesmente pela quantidade de conhecimento que ele tem. Ele pode fazer desde o básico até o doutorado em teologia, mas se não aplicar, usar o conhecimento nas circunstâncias dessa vida, ele nunca será sábio. Conhecimento da boa teologia, sem prática, não tem proveito nenhum. E é muito comum as pessoas dizerem assim, o que adianta ter doutorado em teologia, mestrado em teologia, bacharel em teologia, básico em teologia, médio em teologia, se anda fazendo tudo isso? A questão é, ele estudou, mas ele não coloca em prática, ele não pede que o Senhor, ele não deseja que o Senhor venha fazer a ação do Espírito Santo aconteça na vida dele. Então o que acontece? Ele tem um acúmulo de conhecimento, mas ele não tem sabedoria. Sabedoria é o conhecimento de Deus em prática nas circunstâncias dessa vida. Se eu não coloco em prática através da ação do Espírito Santo na minha vida o que eu conheço, isso não vai adiantar em nada, isso não vai servir para nada. Então isso não é desculpa para eu alegar que ninguém precisa estudar. Porque é preciso estudar sim. Porque se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não meditar na palavra de Deus, eu não vou conhecer Deus. E se eu não conheço Deus, jamais será gerado no meu coração temor da pessoa de Deus. Temor do Senhor significa ter grande temor ou respeito pela majestade e santidade de Deus. Uma reverência piedosa. Isso não é ter medo de Deus, é temor, respeito. Atos 9:31
Na Almeida Revista Corrigida diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Jó, Salomão e o salmista se referem ao temor do Senhor como a base ou o início de toda a verdadeira sabedoria. Jó 28, 28, Provérbios 1, 7 e Salmos 111, 10. Este temor é dado por Deus e permite que o homem respeite a autoridade de Deus. Uma vez que você estuda na palavra de Deus quem Deus é e reconhece quem Deus é e quem eu sou, eu reconheço quem Deus é e quem eu sou, isso é gerado no meu coração um respeito a Deus, pela autoridade de Deus, tá? E uma vez que eu respeite a autoridade de Deus, aí vem a obediência aos seus mandamentos. Se desvie do mal, aí eu me desvio do mal. Provérbios 8, 13 diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Ou seja, aborrecer o mal é consequência de quem teme a Deus. Não adianta eu querer não pecar como dizendo assim, eu não quero pecar, então eu não faço isso, não faço aquilo outro, tá? Como uma forma de relacionamento com Deus, mas aí eu faço isso por medo. Não. Então isso não é relacionamento. Relacionamento com Deus tem a ver com temê-lo, reconhecer quem Deus é. E aí, uma vez que eu reconheço quem Deus é, eu o amo, eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez a mim, também é gerado dentro de mim o temor. E uma vez que eu temo a Deus, eu aborreço o que é mal. Ou seja, eu não pratico aquilo que é desagradável a Deus. Agora, eu deixar de praticar aquilo que é desagradável a Deus apenas como uma forma de dizer assim, não, eu tô agradando a Deus, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Mas se eu não reconheço de fato quem Deus é, na verdade eu não tenho relacionamento com Deus, tá? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. E busque constantemente a santidade. 2 Coríntios 7, 1, Filipenses 12, 2. 2 Coríntios 7, 1, na Almeida Revista Corrigida, diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Podemos resumir da seguinte forma o que foi explicado acima. Por meio da Bíblia, temos conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Reconhecemos que mesmo Ele sendo Deus, quer se relacionar conosco, nos chamando ao arrependimento, pois somos pecadores. Uma vez arrependido dos nossos pecados, somos perdoados e agora vivemos para temer a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Então é uma sequência. Dessa forma, começamos a viver uma vida com sabedoria divina, pois vivemos de acordo com o que Ele planejou para vivermos. Deus planejou uma vida para que tivéssemos ela. Porém, o pecado trouxe uma desordem a tudo que Deus planejou. Isso não pegou Deus de surpresa. Havia o plano para mandar seu filho na plenitude dos tempos. Isso aconteceu através da morte de Jesus e da sua ressurreição. Eu, ao aceitá-lo, ao reconhecê-lo como único e suficiente Salvador, a reconhecê-lo como meu substituto, era eu que deveria padecer, era eu que deveria sofrer, era eu que deveria morrer. Porém, Jesus fez isso no meu lugar e agora eu recebo Ele como Senhor e Salvador, confesso Ele como meu Senhor e Salvador, confio naquilo que Ele fez. E uma vez que isso acontece, agora é gerado na minha vida a questão da ação do Espírito Santo. Eu passo a amar a Deus, eu passo a ter gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito e também vem o temor do Senhor. E uma vez que seja gerado no meu coração o temor por quem Deus é e não por medo de para onde Deus pode me mandar, aí agora eu passo a obedecer a Deus. Deus não quer que tenhamos um relacionamento com Ele baseado no medo, baseado na troca, tipo, eu faço isso, Deus, então me dá isso, eu fiz aquilo, Deus, então me dá aquilo. Não, isso não é relacionamento, mas Deus quer um relacionamento reconhecendo quem Ele é. Aí nós vamos partir vamos partir para a questão da sabedoria divina, porque uma vez que eu reconheço quem Deus é, passo a temê-lo, e uma vez que passo a praticar aquilo que Ele determina na sua palavra, eu passo
a viver uma vida com sabedoria. É claro que eu não estou falando de plenitude de sabedoria, mas a sabedoria vai aumentando conforme a minha obediência a Deus, porque eu o amo, porque eu o temo, certo? Vamos voltar aqui para a lição, para a revista. Introdução. Nessa lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada que é de origem divina. Lembrando que a sabedoria divina revelada no tempo de Jó era oral e incompleta, ou seja, não estava escrita ainda e não tinha sido dada por completo. Não havia sabedoria escrita ainda, tá? Então isso é muito importante. Assim temos não havia revelação escrita ainda, tá? Dizendo a sabedoria divina revelada, essa revelação era oral, não era escrita. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Como é que eu sei que alguém realmente é sábio? Se é alguém que teme a Deus baseado em quem Deus é. Não no medo e não na troca, na barganha, no sentido de eu fiz, eu tenho o direito de receber. Por méritos próprios. Como o fariseu da parábola que Jesus contou, o fariseu e o publicano. Lembrando que cumprir coisas que Deus requer em sua palavra por medo de punição ou por interesse em receber alguma coisa dele, sem reconhecer quem ele é e quem nós somos, não é viver uma vida de sabedoria. Pois isso nada tem a ver com temor do Senhor. Estamos formando uma geração de crentes que vivem em dois extremos. Existem aqueles que têm medo de Deus e por isso fazem coisas para tentar agradá-lo, e existem aqueles que se aproximam de Deus esperando receber o que eles querem. Então são duas posições diferentes por causa do que está sendo ensinado. Existe os que servem a Deus com medo, e aí é uma vida muito triste, porque ele tem medo de Deus tirar. Eu vou até ampliar a tela. Ele tem medo de Deus tirar o seu trabalho. Ele tem medo de Deus cobrar dele, tirando a sua saúde. Ele tem medo de Deus cobrar da sua família. Ele tem medo de várias coisas. Ele vive debaixo do achismo, tá? Não é uma teologia, boa teologia. É uma teologia de crendice. É uma teologia popular. E existe aqueles que se acham no direito de conseguir cumprir determinadas coisas na força do seu braço, e aí ele se esforça para não mentir, ele se esforça para não fazer isso, não fazer aquilo, humanamente falando, ele tem até algum êxito, mas isso não deixa de fazer ele ser um pecador. Ele não está confiando em Cristo, ele está confiando nos seus méritos, e aí por isso ele passa a achar que tem direito de reivindicar coisas de Deus. Então ele declara, ele decreta, ele determina, e o pior, ele também desfaz das pessoas, porque por ele achar que cumpre determinadas coisas, que está sempre orando, que jejua, que está mais vezes no templo, então ele se acha melhor do que os outros, e com isso ele passa a não cumprir o segundo mandamento, no caso pelo Novo Testamento, os 10 se resumem em 2, que é amar o próximo, né, como a si mesmo. Então ele deixa de cumprir a palavra de Deus. Estamos formando, como foi dito, né? Nosso relacionamento com Deus precisa estar baseado em quem Deus é, no que Ele fez por nós, em quem nós somos. Quando compreendemos isso, Deus gera seu temor em nossos corações e começamos a ter sabedoria, pois vivemos não mais para satisfazer nossos desejos pecaminosos, mas para agradá-lo. A sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca de sabedoria. Aqui o comentarista vai falar sobre como se visualizava a questão de poder adquirir sabedoria, sendo que a sabedoria divina só pode ser adquirida através de Deus. O empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Contraste é uma oposição entre duas coisas. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade dos homens na exploração dos minérios naturais, versículos de 1 a 11. Então, se contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Então, ele está falando dos esforços.
os homens se esforçavam para poder alcançar minérios, conseguir minérios. Assim também os homens se esforçam para conseguir sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria, tá? Para ser encontrado, primeiramente, o minério precisa ser garimpado. A sabedoria igualmente. O minério precisa ser garimpado, também a sabedoria. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Então aí aqui existe um contraste fazendo uma comparação entre um e outro, tá? A busca por sabedoria é uma busca criacional, desde a criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por isso Deus o dotou de entendimento sobre a realidade e o ser humano pensa sobre as coisas em imitação ao próprio Deus. Então, ele acaba pensando sobre coisas como Deus também faz. Em qualquer época, não importando a parte geográfica do mundo, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, pode ser no Japão, pode ser em outro lugar, tá? No continente africano, pode ser aonde for, tá? Sempre haverá pessoas ensinando e conversando sobre sabedoria. Estamos falando de um nível de sabedoria aqui humano. Ditos do tipo, não faça isso, siga por esse caminho, evite cometer essas coisas e muitos outros ensinamentos são passados. 2. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Ele tenta encontrar. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, nesse caso, tá? Requer-se habilidade e diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características, tá? Vamos lá. No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca de sabedoria também demanda tais características: habilidade, diligência, persistência. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso, há necessidade de se abrir caminho e luz e colocar luz artificial. Versículos 3 e 4. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria. Mas apesar de todo o esforço nesta procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Então Jó observa isso. Jó tem razão quando crê que a busca por sabedoria divina feita pelos homens não tem tido sucesso. A sabedoria que temos humana está corrompida por causa do pecado. Dessa forma, o próprio ser humano tem seu entendimento corrompido acerca da realidade. Isso quer dizer que sozinho o homem, o ser humano, não entende como funciona o mundo na ótica de Deus. Não consegue entender. Romanos tem um exemplo perfeito sobre isso no capítulo 1. O ser humano, apesar de saber as realidades sobre o Criador, ele distorce isso e procura agradar suas vontades. E isso acontece por causa da natureza pecaminosa que temos. Ele busca explicações falsas como alternativas para aquilo que ele vê. Em vez de sua realidade distorcida, ele tenta dar explicações de várias coisas, mas tentando sempre remover Deus da cena. Isso é muito comum, né? Nós queremos explicar determinadas coisas que não temos conhecimento e o fazemos isso não com base bíblica, mas com base no que achamos e nas nossas experiências. Isso é um grande erro. Porque uma vez que eu tento explicar as coisas com base no que eu acho e nas minhas experiências, eu corro o sério risco de estar ensinando aquilo que vai contra a palavra de Deus por desconhecer ou por não me basear naquilo que a Bíblia diz. Por isso, quando eu faço essas explicações, eu não estou usando sabedoria divina, mas eu estou usando a minha sabedoria. Porque a sabedoria divina está pautada em explicar as coisas de acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra. 3. De onde vem a sabedoria? Da onde vem? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Apesar dele trabalhar duro para poder conquistar minérios, ele não tem tido ele não tem tido o mesmo êxito na questão da sabedoria.
Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar uma inundação das minas, versículo 12, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. É interessante lermos isso porque, a princípio, não parece que o homem é muito sábio fazendo tudo isso. Desviar o curso da água para que não haja uma inundação dentro das minas. Parece que o homem é muito sábio, sim. Na verdade, tudo que o homem pode fazer sozinho está ligado à graça comum. Isso é importante dizer, na teologia chamamos de graça comum, que concede ao homem conhecimento intelectual ou até mesmo sabedoria humana, mas não a sabedoria divina. Então o homem, debaixo da graça comum, um privilégio dado por Deus, mesmo não sendo cristão, ele consegue fazer muitas coisas, menos se voltar para Deus. O homem que não tem ainda o encontro, não teve o encontro com Cristo, ele não tem como se voltar para Deus com as suas próprias forças. Mas, nesse caso, ele consegue fazer muitas coisas a nível humano, tá? Por isso ele até consegue ter atos de bondade humano. Porém, nada tem a ver com se voltar para Cristo a nível de salvação. Para ele se voltar para Cristo a nível de salvação depende da graça, mas chamamos de graça, da graça de Deus a nível de graça salvífica, ou seja, a nível de salvação, não de vida aqui na terra, mas a nível de salvação. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelos simples esforços humanos. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Porque os amigos entendiam que a sabedoria poderia até ser alcançada no dia a dia, mas Jó sabia que isso não era possível. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Então não pode bater no peito dizendo que tem sabedoria por méritos próprios. Tiago nos lembra de que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não os lance em rosto, ser-lhe-és dada. Tiago 1,5. Tiago, na sua carta, ele fala sobre a questão de pedirmos a Deus sabedoria, de buscarmos de Deus sabedoria. E a sabedoria vai vir de acordo com estudarmos a palavra do Senhor, lermos a palavra de Deus, reconhecermos quem Deus é, para que seja gerado no nosso coração temor, e uma vez que eu tenha temor, eu passo a obedecê-lo. Se eu não temo a Deus, eu não obedeço. E se eu aparentemente obedeço, pode ser que eu esteja fazendo uma obediência, entre aspas, baseada em medo ou baseada em méritos próprios. Tipo, eu vou fazer para poder ganhar. Eu vou fazer para poder receber. Isso não é bíblico, tá? Quando falamos de sabedoria, nos enxergamos como seres caídos. E aqui entra a necessidade da redenção. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Pois só através dela podemos ser restaurados e desfrutarmos de um nível de sabedoria diferente. Provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso aponta que um coração redimido e assim obediente a Deus tem melhores condições de experimentar a sabedoria. O próprio Deus nos ensina por meio, tá? É meio aqui, da carta de Tiago a pedir sabedoria. Isso quer dizer que ela pode ser alcançada por meio da busca em oração. Salomão foi um rei que pediu sabedoria para governar o povo de Deus e recebeu aquilo que pediu e Deus acrescentou em sua vida além do que ele pediu. Então, uma busca diante de Deus. Veja, não é uma busca em seminários, não é uma busca aprendendo com pessoas que têm sabedoria. Não é essa tipo de busca. É uma busca direto a Deus. E através do quê? De conhecer quem Deus é. E aonde eu conheço quem Deus é? Na sua palavra. Síntese do tópico 1. Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Agora, no tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial.
o preço da sabedoria. Então agora é uma comparação da sabedoria como um bem comercial. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, versículo 12 a 19, como descrito no livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que o Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Então nós estamos falando de um outro tipo de sabedoria, de certa forma. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar como todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Tiago 1,5. Agora nós vamos entender essa questão aqui do que Salomão fala e do que Jó está falando. A grande questão é que o livro de Provérbios fala de sabedoria em abordagens diferentes. Talvez seja por isso que nosso comentarista diz que sabedoria em Provérbios 4, 5, 7 e 23 tem preço e pode ser passada de pai para filho. Provérbios 4, de 5 a 7 diz assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te aguardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria sim. Com todo o que possuis, adquire o conhecimento. Uma coisa interessante aqui é que Salomão parece estar dizendo o seguinte: um pai tem conhecimento das coisas de Deus. Ele pratica. Ele realmente recebeu sabedoria da parte de Deus. Agora ele está ensinando seu filho. Mas ele está ensinando seu filho o quê? A palavra de Deus. E ao ensinar a palavra de Deus, esse filho, ele, ao receber a palavra de Deus, ele também pode adquirir sabedoria divina, porque ele passa a amar a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus. E isso faz dele alguém que tem sabedoria. Talvez Salomão esteja fazendo uma abordagem nessa forma. Jó aqui estava falando diretamente da sabedoria divina, apontando diretamente para a fonte da sabedoria. Salomão não se preocupou tanto com a questão da fonte, porque isso é demonstrado em outras partes do livro de Provérbios. Mas Salomão está falando ali da prática, do dia a dia. Deu, pela misericórdia, falar, ensinar para alguém, e essa pessoa passar a conhecer a Deus, passar a amá-lo, passar a ter gratidão por ele, passar a temê-lo e passar a praticar aquilo que Deus ensina na sua palavra. Então aqui não é uma transmissão de sabedoria minha para a pessoa automaticamente, sem que ela venha ter prática daquilo e conhecer quem Deus é. Salomão está apenas falando da parte de se ensinar a palavra de Deus àquela pessoa. Agora, todo o processo é feito pelo próprio Deus, nesse caso, tá? Nesse texto, Salomão está falando de uma sabedoria que alguém alcançou, o pai, e depois anuncia esse conhecimento para seus filhos. E eles devem desejar esse conhecimento, que é a boa doutrina. Deu para entender? Porém, analisando outras partes do livro, iremos perceber que esse mesmo filho deve buscar a sabedoria em Deus. Então, não é que Salomão está falando de uma sabedoria e Jó está falando de outra sabedoria. É que Salomão está fazendo um tipo de abordagem e Jó está fazendo um outro tipo de abordagem. Jó está falando da sabedoria, mas ele está apontando direto para Deus o tempo todo por causa do que os amigos estão fazendo. Estão tratando das coisas divinas com uma sabedoria humana. Mas já que Salomão não está nesse cenário, o contexto de Salomão não tem nada a ver com isso, e ele está falando da sabedoria, a gente já sabe que ele recebeu sabedoria vindo por Deus, da parte de Deus. Salomão não se preocupa em apontar que a fonte de sabedoria é Deus no capítulo 4, porque ele já o fez no capítulo 2. Mas ele está falando que alguém que recebeu sabedoria está passando para o seu filho, nesse caso. Mas não é passando a sabedoria, mas ensinando a ele sobre o Senhor, e ele pode adquirir essa sabedoria mediante conhecer a Deus e praticar aquilo que Deus quer. Apesar de usar a palavra adquirir, Salomão não está falando de preço literalmente, mas em forma poética, insistindo que o filho tenha como prioridade adquirir a mesma sabedoria encontrada na figura do pai.
Nesse caso, o filho deveria buscar em Deus essa sabedoria, conforme Provérbios 1-6. Está bem descrito aqui. Eu não posso pegar o capítulo 4 e dar um entendimento e desconsiderando o 6, tá? Porque eu preciso fazer uma interpretação baseada no contexto do capítulo 4, mas no contexto do livro também. Por isso Salomão fala da mesma sabedoria que Jó está falando. Provérbios 2, do 1-6, diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Porque, agora ele vai explicar, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então Salomão não está ensinando para buscar sabedoria nos homens. Salomão está ensinando que a sabedoria vem de Deus. Porém, o conhecimento, essa questão de ser o ensino ser dado, o ensino pode passar pelos homens. Alguém, propriamente, pode nem ter aberto a Bíblia, mas ele começa a aprender com alguém que leu a palavra e está ensinando uma boa doutrina, aquilo que realmente está ali, e ali ser gerado no coração dele amor, temor a Deus, e ele começar a querer obedecer, e depois começar a pegar a palavra e começar a querer estudar, pegar o gosto de aprender sobre as coisas de Deus mais profundamente. Então é disso que Salomão está falando, mas Salomão não está falando aqui de uma questão de transferência de sabedoria. Eu conheço as coisas de Deus e através de eu abrir minha boca, a pessoa agora vai passar a ter sabedoria porque me ouviu, sem que ela realmente reconheça Deus. Isso é impossível. Então o capítulo aqui 2 demonstra que Salomão fala que a sabedoria vem de Deus, não vem dos homens nesse caso. Prosseguindo. 2. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar que o que disse certo pregador londrino: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos, porque eles se estribam no seu conhecimento. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Ele deixa de depender de Deus para depender do que ele sabe. Mas, e inclusive, é um grande... Você pode ver... Eu quero aqui pontuar algo. Você pode ver que ter um grande conhecimento é muito perigoso. É uma posição de perigo. Por quê? Porque eu posso começar a me envaidecer. Eu posso começar a me achar melhor do que todo mundo. Eu posso achar que ninguém está no meu patamar. Ou que poucos chegaram aonde eu cheguei. E isso foge daquilo que é o propósito de Deus em conhecê-lo. Porque quanto mais eu conheço a Deus, preste atenção. É por isso que aí é um conhecimento distorcido. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me sinto pequeno. Porque eu olho quem Deus é, quem eu sou, e mesmo assim ele quer ter relacionamento comigo. E eu falo, como pode? Porque na visão humana, quem está lá em cima não quer ter relacionamento com quem está lá embaixo. Pega um homem extremamente rico, se Deus não tiver trabalhado no coração dele, geralmente, por natureza, esse homem vai fazer o quê? Ele não quer se relacionar com pessoas que estão lá embaixo. Eu sei que tem casos de pessoas que não são assim. Eu não estou generalizando, mas eu estou mostrando. Agora, pensa num Deus que é santo, num Deus que não tem pecado, num Deus que não tem erro. Vai se relacionar com um pecador como eu, que erro todo dia, que todo dia estou fazendo coisas que vai contra, ofende a santidade dele, mas mesmo assim ele quer. Então conhecer a Deus de verdade, quem realmente conhece, porque uma coisa é eu estudar a palavra de Deus para ter conhecimento, no sentido de eu querer dizer assim, eu sei. Outra coisa é eu estudar a palavra de Deus na direção de conhecer quem Deus é. Então, quando eu conheço a Deus apenas para poder mostrar para os outros, quando eu estudo a palavra de Deus, para apenas mostrar para os outros que eu conheço, Deus não vai poder produzir na minha vida humildade. Eu nunca vou reconhecer o meu lugar. Mas quando eu estudo para conhecer quem Deus é, eu vou ver que eu sou pequeno.
que eu necessito da ação dele, que eu necessito da ajuda dele. Então eu não vou desfazer de ninguém. Então é por isso que você encontra muitas pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas são tolas, porque não colocam o conhecimento de Deus em prática. Certo? Prosseguindo aqui. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la. Jó 28:13, porque não busca ela em Deus. E que, por isso, acredita ser fácil adquiri-la. Muitos, para criticarem quem estuda teologia, eu já até toquei em certo ponto que vou falar aqui, usam justamente histórias ligadas a pessoas que eram formadas e tinham muito conhecimento bíblico e hoje estão distanciadas da presença do Senhor. Essas pessoas só esquecem que obter conhecimento não vale de nada se não for praticado. Sabedoria é conhecimento de Deus em prática. Guarde isso. Sabedoria divina é conhecimento de Deus em prática. Esdras nos dá uma grande lição sobre isso. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Na Nova Versão Internacional está assim, ó. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Muitos querem ensinar, mas não estudam e nem praticam. Tá cheio de gente em cima de púlpitos de igreja. Aumentando a tela aqui. Tá cheio de gente em cima de púlpitos de igreja ensinando sem ter estudado e sem ser prática na vida dele. Ou seja, ele não tem conhecimento de fato de quem Deus é, tá? Tá cheio de pessoas assim, infelizmente, mas tem. Outros estudam, ensinam, mas não praticam. Então continua tendo estudado sem o propósito de conhecer quem Deus é. E quando ele não conhece quem Deus é, ele acaba se achando uma pessoa autossuficiente. E é por isso que vem a exaltação. Ele se exalta. Aquele que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Muitas pessoas se exaltam por acharem que conhecem. Mas se de fato eles conhecessem a Deus, eles não tinham como se exaltar. Porque se você realmente conhecer quem Deus é, o seu relacionamento com Deus, estiver baseado em quem Deus é, você vai olhar para si e vai dizer: eu sou pequeno, eu sou pecador, eu não mereço. Se estou nessa posição, é porque Deus, assim, por amor, fez por mim. Eu estou debaixo da graça de Deus. Então eu não tenho como olhar ninguém com um olhar altivo. Por quê? Porque eu estou no mesmo patamar do que todos eles. Quem estuda muito pode ter grande conhecimento, mas se não praticar tudo isso, será perdido muito rápido. Pois passamos a confiar em nós mesmos e não no Senhor. Autossuficiência. Nunca confunda conhecimento com sabedoria divina. Lembre-se, sabedoria é conhecimento de Deus em prática. Eu posso estudar a Bíblia com intuitos, com motivações erradas. Eu posso estudar para conhecer, para mostrar que eu conheço. Essa é a motivação errada. Eu vou ser uma pessoa cheia de conhecimento, eu posso decorar versículos, mas aquilo não vai fazer parte da minha vida. Então eu vou ser uma pessoa soberba, altiva, autossuficiente, está tudo dentro do mesmo quadro. Vou olhar para as pessoas achando que elas são menos do que eu. Então não confunda quantidade de conhecimento com sabedoria divina. O verdadeiro sábio, divinamente falando, é aquele que conhece quem é Deus e sabe qual é o seu devido lugar diante da presença de Deus. 3. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo, hebraico teon, ou terron, e o mar, hebraico an, ou yan, melhor dizendo. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Jó faz aqui uma comparação, né?
Jó deixa bem claro que ainda que alguém pague para receber instrução, a sabedoria não vem dessa instrução em si mesma. Lembra que eu falei que Salomão, ele fala de alguém que passa, o pai passando, ele coloca a figura do pai passando para o filho, mas isso não quer dizer que está sendo transmitido. É uma transmissão direta de sabedoria, não é isso que Salomão está dizendo. E é aqui a mesma coisa, ó. Jó deixa bem claro que ainda que alguém pague para receber instrução, a sabedoria não vem dessa instrução em si mesma. É preciso ser dado por Deus a nós. Salomão adquiriu sabedoria vinda de Deus. Ele bem sabia que era impossível alguém adquirir sabedoria divina por meios humanos. Talvez alguém pergunte o seguinte: se a sabedoria é conhecimento de Deus em prática, por que apenas estudando a Bíblia eu não posso adquirir sabedoria divina? Apenas estudando a Bíblia, só estudando. A resposta é simples: ninguém sem a iluminação do Espírito Santo pode por si só compreender as verdades reveladas das Escrituras. Então uma pessoa que não é cristã, ou uma pessoa que se acha autossuficiente, vai estudar a Bíblia, ele não vai se tornar sábio só porque estudou. Porque ele precisa que o Espírito Santo ilumine a sua mente para ele compreender. Porque se o Espírito Santo não iluminar a sua mente para que ele compreenda as Escrituras, ele vai ter um entendimento que não é um entendimento dado por Deus. Então ele não está recebendo sabedoria divina. E a sabedoria é demonstrada através de entender a palavra e usar esse entendimento nas circunstâncias da vida. Por isso o entendimento e a vontade de praticar vem através da ação de Deus. Tanto depende de Deus eu entender, e tanto depende da ação do Espírito Santo eu praticar. Eu posso desejar, mas a prática em si vem através do quê? Da ação do Espírito Santo na minha vida. E aí eu consigo ter forças para colocar em prática aquilo que eu entendi, que eu conheci. Dessa forma, só adquirimos sabedoria divina através de pedir a Deus. O processo segue da seguinte forma, então entenda como segue, biblicamente falando, o processo para se adquirir sabedoria. Pedimos a Ele em oração que ilumine nossa mente para entendermos a sua palavra. Isso pode acontecer quando lemos a Bíblia ou quando alguém nos explica a Bíblia. Uma vez entendendo, agora temos conhecimento. Agora, para que isso se torne em sabedoria, é preciso praticar o que aprendemos e, mais uma vez, necessitamos pedir a Deus que nos ajude a praticar. Então, eu não consigo fazer nada de forma autônoma. Eu não consigo fazer nada de forma sem a ajuda de Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Eu dependo de uma coisa chamada graça. A graça é o favor de Deus para que eu cumpra a sua vontade. Não, a graça não me obriga. A graça não me toma num estado de êxtase e me faz fazer as coisas. Mas a graça é o meio no qual me possibilita ter força para conseguir fazer. E uma vez praticando, demonstramos temor a Deus, e isso é o princípio da sabedoria. Então, a obediência à vontade de Deus, ela é consequência do conhecimento, de amarmos a Deus, de temermos a Deus, e não o contrário. Eu não posso servir a Deus baseado apenas em não faz isso, não faz aquilo, oh, já estou agradando a Deus. Mas quem é Deus no meu coração? Como é que eu vejo Deus? Como é que eu me vejo? Se eu não tiver como base quem é Deus, para que tudo isso comece, a base comece de quem é Deus para mim, eu vou ser sempre autossuficiente. E pouca mudança, pouca transformação vai haver na minha vida. Porque apesar de eu... Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Apesar de eu frequentar o templo várias vezes, apesar de eu orar, apesar de eu jejuar, todas as vezes que acontecer coisas aonde eu preciso ter atitudes de cristão, eu vou ter atitudes que vão contra aquilo que a Bíblia ensina. Então eu vou estar sempre irado, se isso for um dos aspectos da minha fraqueza, da minha natureza pecaminosa, eu vou estar sempre questionando, eu vou estar sempre murmurando, eu vou estar sempre achando que eu sou melhor do que os outros. Tudo isso por quê? Porque a base da minha obediência a Deus não está em quem Deus é, e sim em eu querer agradá-lo por minha própria conta, esperando receber alguma coisa em troca, entre elas salvação, ou por medo de não querer ser lançado no inferno. Não podemos ensinar as pessoas a obedecer a Deus
baseado em medo ou em méritos. Precisamos ensinar as pessoas primeiro quem Deus é na vida delas, para que isso gere nelas temor, e esse temor venha ser demonstrado através de obedecer a sua palavra. Prosseguindo, louvado seja Deus. Síntese do tópico 2. A sabedoria não tem preço, mas tem um valor que remonta ao temor do Senhor. 3. Sabedoria vista como um bem espiritual. 1. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? É uma pergunta. Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura sabedoria. Era só um contraste. Ele fez ali um contraste para demonstrar como um agia, como o outro agia. Um obtinha sucesso em buscar os minérios, mas o outro não obtinha sucesso em buscar sabedoria. Nele, os homens semelhantes ao mineiro têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência, técnica e determinação não tem sido suficiente para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Um passa para o outro. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Ou seja, por que só Deus pode revelá-la? Porque o conhecimento de Deus está revelado. Para conhecermos a Deus, precisamos recorrer às Escrituras. E as Escrituras é a revelação de Deus. Então, quando diz que só Deus pode revelar a sabedoria, é porque essa revelação já está nas Escrituras. E eu preciso conhecê-lo através das Escrituras. E eu dependo da iluminação do Espírito Santo para entender as Escrituras. Deu para compreender essa parte? Então, somente através de Deus vem a sabedoria. Se Deus é a fonte da sabedoria e só Ele pode revelá-la, é importante dizer que apenas aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, tendo como base quem Ele é, pode de fato receber sabedoria. Deus se revelou por meio da Bíblia certo? E somente é possível conhecê-lo por meio dela. Eu posso pedir todos os dias em oração sabedoria a Deus. Todo dia. Mas se eu não conhecer e descobrir sua vontade por meio das Escrituras, eu nunca receberei sabedoria. Existem pessoas que estão sempre buscando a Deus em oração, que vão para lugares específicos buscar a Deus em oração, mas eles não leem Bíblia, eles não estudam a palavra, eles não meditam nas Escrituras. Então eles nunca vão conseguir, dessa forma, receber sabedoria divina, porque eles nunca vão ter o devido conhecimento de Deus, de quem Deus é, de quem Ele é. E ele vai estar sempre baseado no que ele pensa e no que ele acha e nas experiências do dia a dia. E isso não é sabedoria. Podemos ver isso no subtópico a seguir. Uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e é Ele quem revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. O que isso quer dizer? Ela depende de um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus depende de sabermos quem Deus é e quem nós somos. Não adianta querer dizer que eu tenho um relacionamento com Deus baseado no medo. Não adianta eu querer dizer que tem relacionamento com Deus baseado no mérito. Não, Deus, olha só, eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu fiz, eu aconteci. Olha, Senhor, tu sabe que essa semana eu fui 4 vezes no templo te buscar. Então, Senhor, honra a minha fé. Isso é relacionamento baseado em mérito. Isso não é relacionamento com Deus, realmente. Ah, Senhor, eu tô fazendo porque eu tenho medo. No fundo, a pessoa tem medo de ir pro inferno por causa das ameaças que botam na cabeça das pessoas, né? Tem pessoas que vivem um verdadeiro terror psicológico. Deus não quer pessoas servindo a Ele dessa forma. Então, entenda isso. Sabedoria é relacional. Ela depende de um relacionamento verdadeiro com Deus.
Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Jó tinha um relacionamento com Deus. Deus diz, visto meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Jó tinha relacionamento com Deus. Agora entenda, Deus não está dizendo que Jó é justo, reto, temente e que se desvia do mal, tá? Classificando Jó com tudo isso apenas porque Jó cumpria o manual de regras. Porque Jó estava se relacionando com Deus por quem Deus é. É claro que o que Jó passou fez ele se aproximar e entender melhor quem Deus é. Aí sim, o relacionamento ficou mais ali, ó, próximo. Mas Jó não era considerado justo, reto, temente, que se desviava do mal apenas por cumprir um conjunto de regras, porque isso é legalismo. E nós estamos vivendo nos dias atuais legalismo religioso, porque nos dão um conjunto de regras, não faz isso, não faz aquilo outro. A Bíblia, inclusive, ensina para não fazermos, mas Deus não quer que nós venhamos nos relacionar com ele baseado nisso, mas sim em quem ele é, em quem nós somos, nas grandes obras que ele fez. Aí é uma outra coisa, tá? Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. Isso é errado, isso não pode fazer, não faça isso. A sua sabedoria era a verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Então a sabedoria de Jó era uma sabedoria da verdade revelada, apesar de ser oral ainda, mas era uma sabedoria revelada, da verdade revelada. Por isso convertia-se em ação. Uma vez que eu tenho conhecimento de Deus, não me resta outra coisa a não ser praticar aquilo por temor a Deus. Certo? Só que a sabedoria dos amigos tinha a ver com tradição, transmitida por tradição. Os amigos de Jó tinham certa compreensão sobre Deus, porém muita coisa em suas teologias estava baseada em suas tradições. Então, suas sabedorias eram resultado de tradições e não de uma revelação divina, demonstrada em ação prática e em relacionamento constante com Deus. Síntese do tópico 3. A sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas. Chegamos à conclusão da nossa lição para a glória de Deus. Vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. É por isso que há um grande perigo de pessoas que estão aí oferecendo, dizendo, ó, vem para esse treinamento que a sua vida vai mudar, você vai saber como fazer isso, como fazer aquilo, como se comportar, você vai ser muito bem sucedido. Eu tô falando no meio cristão, tá? Você vai ser muito bem sucedido. Não, porque se não tiver um verdadeiro relacionamento... Porque lá não se ensina a ter relacionamento com Deus. Lá vai se ensinar técnicas, práticas, coisas que você tem que praticar humanamente falando. Mas se você não depender, se você não começar pelo conhecimento de quem Deus é e de quem você é, e sempre entender isso e seguir em frente, sempre baseado nisso, você sempre vai estar cheio de si ou cheio de medo. Ou uma coisa ou outra. Somente Deus é fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é sábio. Que possamos gravar que sabedoria é entender como o mundo funciona a partir da ótica de Deus. Ela é uma sabedoria revelada por Deus de como as coisas funcionam. Deste modo, sabedoria é aplicar essa verdade revelada à Bíblia, que chamamos de conhecimento das coisas de Deus, às circunstâncias dessa vida. Como foi dito, quem teme ao Senhor é um sábio. Amém. Então, encerramos aqui essa lição sobre Jó e a inescrutável. Não dá para poder chegar ao entendimento, perceber a sabedoria de Deus. Deus pode nos dar uma porção dessa sabedoria, mas nunca teremos a sabedoria na proporção de Deus. Jamais.
porque Deus é criador e nós somos criatura. E se alguém se vangloria de ter alguma sabedoria, não deveria, porque ela veio de Deus, então não é pelos seus méritos. É por isso que quem se vangloria quando tem, dizendo que tem sabedoria, na verdade ele tem um acúmulo de conhecimento e que não se baseia em quem Deus é e em quem ele é. Porque se fosse baseado em quem Deus é e em quem ele é, ele jamais trataria as pessoas de forma a menosprezá-las. Deu para entender? Então, é hora de começarmos a buscar sabedoria de Deus. E para isso, é preciso conhecer quem Deus é. E depois vamos saber quem nós somos. Estude a palavra de Deus. Estude sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é, sobre quem o Espírito Santo é, sobre quem o homem é, sobre o que é pecado. Você vai ter uma compreensão muito melhor das coisas. Na teologia, você vai estar lá estudando sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre o Deus Espírito Santo, sobre o homem, que é a antropologia bíblica, sobre o Espírito Santo, pneumatologia ou paracletologia, né? Então, enfim, aí você começa a entender. E aí, se você estuda para entender, para conhecer quem Deus é, aí as coisas começam a mudar. Porque você se sente pequeno. Como aquela mulher que foi ao encontro de Jesus em Lucas capítulo 7. O encontro da mulher pecadora. Ela se sente pequena. Na presença de Deus nós nos sentimos pequenos. Mas o que está sendo ensinado por aí não é adquirir sabedoria. Mas as pessoas estão adquirindo um conhecimento. Estão conhecendo até algumas coisas sobre Deus, mas estão cheias de si. Porque não estão estudando baseado em quem Deus é e quem elas são. Se tudo partir de quem Deus é e quem somos, as coisas começam a ser diferentes porque o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Que o Senhor continue nos ajudando. Nós estaremos estudando na próxima lição a última defesa de Jó. Jó estará se colocando para falar, vai ser dito sobre a última defesa de Jó, tá bom? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus por poder gravar a primeira aula com esse novo equipamento onde vocês oraram e alguns puderam contribuir. Se você não contribuiu financeiramente, não tem nenhum problema, você contribuiu orando, mas você vai contribuir muito mais se você compartilhar esse vídeo, para que pessoas, não só esse, mas todos os vídeos que você realmente reconhecer que é a palavra de Deus, que eu estou aqui falando, ou outras pessoas falem, para que vidas sejam edificadas. Faça isso. Abrace essa causa, anunciando, divulgando, colocando lá no seu Facebook, tá? Curtindo aqui, dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal, curtindo no Facebook, enfim, faça isso. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por essa grande oportunidade. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, muito obrigado por ministrar esta aula, mas eu dependo do Senhor exclusivamente, para que o Senhor agora aplique as verdades que eu ensinei, que eu também aprendi e que cada um que assistiu essa aula também aprendeu aos nossos corações. Que ela se torne prática nas nossas vidas. Senhor, nos concede uma nova oportunidade, eles de assistirem e eu de ministrar a próxima aula, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Amém.